Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, sempre a partir das 22 horas. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. As nossas edições anteriores podem ser conferidas a qualquer momento, então não deixe de participar. Mande a sua mensagem, a sua análise também é muito importante. Curta, compartilhe, comente. É isso aí. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. O programa de hoje é para analisar as perspectivas do Rio Grande do Sul para 2020. O estado que enfrenta uma série de desafios e que precisa modificar a sua estrutura governamental se quer ter um futuro viável. Até onde isso pode ser obtido? Quais são os problemas mais tangíveis? Quais são os menos perceptíveis? E qual é a agenda que devemos ter para o próximo ano? Para falar sobre isso, eu trouxe dois craques da economia e dois queridos amigos. Meu caríssimo Ronald Hilbrecht, professor de economia, prazer recebê-lo, boa noite. Boa noite, Guilherme, é um prazer mais uma vez estar aqui, ainda mais na companhia do meu colega aí de profissão, o professor Giacomo, né? Então espero que a noite seja bastante agradável e bastante produtiva aí, porque o nosso telespectador, o nosso ouvinte saia daqui deliciado com as nossas ideias. Muito bem. E também tenho o prazer enorme de receber o Giacomo Balbinotto, também professor de economia. Bem-vindo, Giacomo, prazer recebê-lo de novo. Boa noite, Guilherme, boa noite, telespectadores aí da RDC-TV. A gente vai debater aqui a perspectiva da economia gaúcha, a gente vai fazer, eu acho que um ótimo programa e também, né, faço das palavras do Ronald, né, sempre é um prazer aqui estar debatendo, né, aprendendo aqui, trocando essas ideias aqui. Muito bem, vamos começar pelo que se viu em 2019, né? O governador foi eleito com uma perspectiva de mudança na atitude. Ele foi eleito, pelo menos é esse o saldo que eu tiro, não tanto pela distinção de suas ideias em relação ao governador Sartori, mas sobre a forma como daria prosseguimento à agenda de mudanças no Estado. E a postura, no caso, acabou contando como um fator importante, porque durante a campanha eleitoral, em inúmeras ocasiões, o Eduardo Leite buscou transformar o Sartori num governador de uma ação um tanto quanto demorada. E ele disse que tinha que ser ágil, que tinha que ser dinâmico, e a sua frase, tirar a bunda da cadeira, se tornou a frase da eleição. Mas a realidade é um pouco mais complexa do que a retórica de campanha. E ao longo de 2019, o Eduardo Leite enfrentou diversas dificuldades porque as contas públicas do Estado estão num estado lastimável. Isso me parece negável. Qual foi a percepção de vocês deste ano, fazendo uma análise prévia? Giacomo, começa por ti. Olha, a postura do Eduardo Leite, na verdade, ele tem uma tentativa de mudança. Ele tem algumas posições ainda, digamos que são dúbias. Por exemplo, né, a questão da privatização de algumas empresas estatais, como o caso agora da Corsan, teve um leilão, foi uma PPP, por exemplo, que foram colocados, e outras questões assim que eu acho que ele fica preso a um determinado passado com relação ao ajuste fiscal que deve ser negociado junto com o governo federal e a questão aí principal da privatização do Banrisul. Eu acho que a postura do Eduardo Leite, assim, ele poderia ser mais proativa, na realidade, aproveitar essa oportunidade de colocar as contas públicas em dia, se desfazer de empresas, né, como o Banrisul, por exemplo, né,
que poderiam ajudar ao ajuste fiscal que é necessário, facilitando a negociação junto ao governo federal, reduzindo os juros, né, possa sendo colocado. Essa é uma postura, eu acho que ele talvez não se deu conta ainda, né, do erro que está sendo fazendo e da perda de oportunidade. Com outras questões, com o ajuste fiscal que deve ser colocado, né, ele já foi tentado no governo Ieda, conseguiu um superávit, dizendo é possível, né, Só que naquela época as condições de crescimento eram melhores, né? Quer dizer, o Estado teve um crescimento do PIB que foi alto. Isso ajudou a ter o resultado. Não, sim, mas a questão também do ajuste, ele é também possível. Não adianta ter crescimento se tu não tem responsabilidade fiscal. Né? Exatamente. E essa questão da responsabilidade, ela passa também por dificuldades, né? Não é só uma vontade política do governador, do seu partido, mas também passa por alterações, né, constitucionais, negociações com pacotes na Assembleia. E a dificuldade que ele tem tendo de ter uma maioria, de fazer essa maioria realmente mudar, está sendo bastante difícil, né? Então, a perspectiva também que a gente vê, talvez de mudança, né, talvez não com uma convicção, eu diria, liberal, mas talvez pragmática, ele vai ter que fazer isso em algum momento, mas com bastante dificuldades com negociação. Então, o que a gente está começando a ver já... Falou de privatizações, já. Acho que é importante nós tocarmos isso logo de saída. Ele enfrentou situações que já podiam ter sido resolvidas, como, por exemplo, a PEC das privatizações da CS, o gás e CRM. O governador, na época do Sartori, ele mobilizou o PSDB para ir contra o projeto quando foi apresentado pelo ex-governador. De modo que se atrasou a discussão disso no Estado. Ele podia ter assumido já com tudo pronto, mas ele resolveu... eu acho que a palavra certa é essa, boicotar o que havia sido pretendido pelo governo anterior, para ele assumir, né, o bastião da defesa dessa proposta. Foi um erro? Eu acho que talvez foi um equívoco que ele tenha cometido, né? O governo, na realidade, se poderia ter visto desde o governo Brito, né, que tentou se fazer isso, depois teve o governo Olívio, depois novamente a Ieda, depois novamente... o governo Tarso. Então, assim, o Rio Grande do Sul, na realidade, está marcando um passo na história, digamos assim, se atrasando em diversas privatizações, retomada do crescimento, ajuste nas contas fiscais, né, a questão da Previdência, enfim, o Estado do Rio Grande do Sul está marcando passo, ele está perdendo posições, né, em termos de competitividade, né, de investimentos, de atração de investimentos, pelas dificuldades que a gente tem de infraestrutura, assim, um ponto também fundamental que a gente vê, os níveis de investimento no Rio Grande do Sul estão bastante baixos. Então isso prejudica, né, a atração de investimento, o crescimento, a redução dos gargalos logísticos, né, com relação a portos, estradas e toda a questão, né, que envolve também a prestação de serviços públicos de primeira qualidade. Não digo aí questão de segurança, questão de educação, questão de saúde, né, que o Estado está numa situação bastante lamentável. Foram feitas algumas melhorias, enfim, né? Todos os governos dizem que vão fazer, mas o que a gente vê indicadores de competitividade com relação a outros estados, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, enfim, nós estamos ficando para trás. E estamos ficando para trás, assim, digamos, pelas nossas decisões que são equivocadas ou empurrando os problemas com a barriga. Então, acho que talvez tenha chegado a hora aqui, realmente, de um grande ajuste fiscal que é necessário, vai ser dolorido. O governador ele vai ter que tomar uma posição de liderança, na realidade, mostrar para a sociedade gaúcha que as condições que se encontram agora não são mais viáveis, né? Os privilégios que se tem, ou concessões que foram feitas no passado não se sustentam hoje do ponto de vista fiscal, porque simplesmente o Estado vai quebrar, está quebrando, né, se não foram feitas medidas fortes, né, duras e que a gente pode falar extremamente necessárias nesse período. Então ele tem uma oportunidade aí de 3, 4 anos para colocar isso aqui, né, para convencer a sociedade gaúcha e os deputados a fazer essas mudanças que elas são necessárias e mais cedo ou mais tarde elas vão ser inevitáveis. Ronald, sua avaliação. Acho que a campanha do nosso governador, ela não começa muito bem, porque ela faz um monte de promessas que são inexequíveis, né? Eu me lembro ele ter dito que o grande problema do Estado
era tirar a bunda da cadeira, era só ajuste. Fluxo do caixa. Fluxo de caixa. Na verdade, o problema é muito mais complicado do que isso, né? E o problema é que os nossos partidos e o nosso eleitor não ajudam muito, né? Tem uma frase famosa do Thomas Sowell, um economista brilhante, um economista americano. Aliás, eu vou recomendar aqui que está saindo uma coleção de livros organizados pelo Denis Xavier da Silva, um deles sobre o Thomas Sowell, que é um dos grandes intelectuais do mundo, dos grandes pensadores do mundo vivos, Thomas Sowell. A frase do Thomas Sowell é o seguinte, que é, se as pessoas, ou o eleitor, deseja coisas que são impossíveis, somente o mentiroso vai ganhar o seu voto. Esse é o grande problema na política, é você prometer coisas que não são factíveis, porque as coisas que são factíveis, são desejáveis, do ponto de vista de arrumação política, a gente não gosta muito, a gente não gosta de remédio amargo. Então, quem promete fazer a coisa certa, um remédio amargo, acaba não tendo voto, acaba não se elegendo. Então, primeiro pecado é o tipo de promessa que você faz. Ajuste vou resolver o problema do pagamento dos salários atrasados dentro do ano, o problema do fluxo de caixa. Não é isso. Não é isso. Exige reformas mais profundas que o professor Giacomo mencionou. Que tipo de reformas profundas que ele mencionou? Você precisa privatizar e começar a voltar a colocar o Estado do Rio Grande do Sul com foco de atuação. O que é importante? O que faz com que a nossa sociedade volte a prosperar? É manter um monte de estatal, um monte de empreguismo público ou tomar decisões mais eficientes? O que são decisões eficientes onde o governo do Estado pode melhorar? Por exemplo, a educação, segurança. Agora, quando a gente olha um problema, a matriz salarial do governo do Estado, e infelizmente a gente só consegue ver de cargos no Executivo. Se a gente entra no portal de transparência, é muito difícil você ter o mesmo tipo de informação que você tem sobre o Executivo, sobre os outros poderes, né? Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública. Você não consegue o nível de detalhamento de dados, né? Então você não consegue ver direito a matriz salarial desses outros poderes. O que nós sabemos é que é custosa. Que é muito custosa. Então, primeira coisa... O problema é que esses setores que não estão ligados ao Executivo, eles gastam demais e eles não se submetem à agenda de diminuição do custo. Exatamente. Aí o que acaba acontecendo? Quais são os problemas? Talvez até intransponíveis. Eu entendo o professor e o policial que tem o salário parcelado e ganha pouco, pé da vida, porque sempre só para eles e os outros não contribuem com nada, ou com muito pouco. Os policiais, eu vi esses dias os salários médios de cabo até tenente-coronel, não parece ser muito defasado. Mas, sim, segurança é um negócio extremamente importante e você não pode fraquejar. É função principal do Estado. Exato. A educação é a mesma coisa. Agora, se no ápice da carreira uma professora do Estado ganha R$ 3.600, a minha pergunta que o governador tem que responder: que tipo de gente que você vai atrair para a profissão? Com certeza. É a mesma coisa, aliás, que serve... Então, a primeira coisa, a matriz salarial é importante. Essa é uma das grandes distorções que a gente tem. Teve uma discussão no meio do ano que foi sobre o salário dos diretores do Banco do Sul. Nós podemos discutir aqui se o Banco do Sul é melhor privado ou público, mas eu quero só examinar este ponto, e entra dentro do que tu mencionaste. Criou-se uma polêmica em relação ao salário pago aos diretores do Banco do Sul. Eu não vejo polêmica nenhuma nisso. É natural que se pague bem para os diretores do banco, porque é um banco que compete, mesmo sendo público, no mercado. Setor privado. Se tu não colocar um salário patamar mercado, o executivo não vai ficar ali, ele vai cair fora, ele vai para outro banco. E aí só voltando... qualidade do trabalho. Então, essa questão da remuneração... É crucial. E assim, é completamente injusto você pegar essas categorias, que é função principal do Estado, é função essencial, né? Eles receberem salário parcelado. Isso tem alguma coisa... A matriz salarial já é contra os interesses da sociedade. Pega salário de professores, né? Compara os salários dos professores do Estado com os salários de escolas particulares. Tem competição de mercado também. E no mercado privado, nas escolas privadas, os professores ganham mais de 3 vezes.
o salário médio dos professores do Estado. Isso tem que ser revisto e não pode ficar parcelando, não pode fazer o ajuste em cima dessas categorias, né? Aí vem, por que você faz ajuste em cima dessas categorias? Porque os outros poderes, legislativo, judiciário, Ministério Público, eles não se submetem às necessidades de ajuste fiscal. Eles estão no mundo da lua, eles fazem de conta que não existe problema, né, a ser resolvido. E eles mantêm o orçamento, eles vão concedendo ajuste de salário, vão contratando CCs e assim por diante. Todo ajuste que é feito é em cima do executivo. Esse é um grande problema. Para você resolver isso, você tem que ter alguma colaboração. O executivo não deva ficar de fora, mas os outros poderes devem contribuir. Devem entrar. Devem entrar no... e aí você mencionou o caso do Banrisul. Sim, o Banrisul é um banco estatal, né, mas ele compete com o setor privado. Então, a estrutura, as carreiras não podem ser muito diferentes do que acontece no setor privado. Mas aí tem um problema, né? Por que não vale a pena privatizar o Banrisul? E a história interessante a ser contada começa lá no governo Brito, né? Que foi, no governo Brito, foi a primeira lei de responsabilidade fiscal que nós tivemos, né? Na época, no final dos anos 90, até o final dos anos 90, os bancos estaduais, eles faziam parte de um regime que não é muito democrático, né, porque você consegue, via bancos estaduais, você consegue financiar gastos do governo que não tem necessariamente dotação orçamentária, então você escapa de controle da sociedade via legislativo. Sim. Isso gera inflação e gera instabilidade financeira, né? O acordo que foi feito na época, que o governo federal fez com os estados, foi o seguinte: a gente ajuda vocês a resolver os problemas fiscais, que vêm desde lá do governo Brito, vem desde antes, né? Mas o primeiro programa de responsabilidade fiscal passou por aí. O acordo foi o seguinte: a gente troca títulos da dívida pública dos estados, que é de alto risco, né? Ou seja, a taxa de juros que você tem que pagar é muito alta, a maturidade é baixa, curto prazo, então você tem que ficar, além de pagar juros elevados, você tem que ficar rolando a dívida muito frequentemente. E a proposta do governo federal, vão fazer uma operação de swap de títulos. Swap é uma troca de títulos, né? A gente assume a dívida de vocês e a gente troca por títulos do governo federal. Tem mais credibilidade, a taxa de juros o risco é menor, a taxa de juros vai ser menor. Mas para fazer isso aí, parte do acordo é a privatização dos bancos estaduais, que faziam parte do inferno inflacionário que a gente vivia. E eles estimulavam a irresponsabilidade fiscal, a existência de bancos estaduais. E o Rio Grande do Sul foi o único estado da federação que não aceitou privatizar nem federalizar o seu banco estadual. O que aconteceu? A gente não cedeu, digamos assim, a essa exigência do governo federal, mas, em contrapartida, a gente paga a taxa de juros mais alta sobre títulos da dívida do governo federal, da rolagem da nossa dívida, do que os outros estados. Ou seja, não resolveu para amenizar bem o nosso problema. Então, isso aqui é um exemplo de uma decisão que ela é equivocada, né? A situação dos governos do estado que vieram depois do governo Brito são piores por causa dessa decisão que o povo gaúcho tomou, né, de não privatizar, de não aceitar a privatização do seu banco estadual. Os outros estados melhoraram com isso. E não tem nenhum problema em você não ter um banco próprio, né? Aliás, o banco próprio ele serve para fazer coisas que não podem ser ditas à luz do sol, né? Então, esse é um problema. Outro problema diz respeito, em termos de responsabilidade fiscal, é que o acordo institucional ou constitucional que nós temos aqui, ele precisa ser mudado. Os outros poderes precisam ser partícipes no processo de ajuste fiscal. E daí eu acho que se isso não acontecer, nós vamos continuar parcelando o salário de brigadiano e de professor, não vamos atrair pessoas talentosas para a área. E como esses são setores essenciais para uma sociedade, né, a nossa sociedade vai continuar em franco declínio econômico. Isso não tem jeito. Mencionar sobre a participação do Estado, antes de passar de novo a bola para o Giacomo, falasse sobre a participação dos poderes no ajuste. Eu comentei aqui em várias ocasiões ao longo do ano que era muito confortável os doutos togados no Tribunal de Justiça
determinarem a inconstitucionalidade do orçamento estadual, porque congelava os custos, enquanto eles, doutos, togados, recebiam bem e em dia, enquanto os funcionários do Executivo recebem nessas condições que já foram mencionadas. E uma coisa, a única maneira de você convencer a sociedade que precisa incluir esses poderes no ajuste fiscal é você fazer a mesma coisa, sofrer o mesmo escrutínio sobre matriz salarial que os professores, os brigadianos estão tendo. Isso precisa ser visto ao sol, à luz do sol, né? A gente sabe que existem procuradores, juízes aposentados que estão ganhando 100, 150 mil reais por mês e o salário deles não é muito acima do teto, isso não é parcelado, né? Esse é um problema. Uma outra estatística... Sai tudo do caixa do Estado. Tudo caixa do Estado. Uma outra estatística que eu vi, por exemplo, o salário de um general do Exército é em torno de 19, 20 e poucos mil reais. Salário de partida de um fiscal da Receita é isso aí. Ou seja, um sujeito, seus 20 e poucos anos, início de carreira, ele presta um concurso, vira fiscal da Receita ou do INSS, ou um juiz recém-impossado, ganha mais que um general do Exército. Tem algum problema aí nessa matriz salarial? O problema do judiciário participar disso é que o judiciário tem o poder de determinar se é legal ou não. E o corporativismo dentro do judiciário, nós sabemos, é um fenômeno deletério que existe e é consistente. Se tu pegar a decisão do Tribunal de Justiça em relação ao orçamento, tu vai ver que ali a base não é uma lei específica, é um princípio. E o princípio ele é genérico. Como é que você muda isso aí? A partir da subjetividade, qualquer coisa sai. E daí está lá agora o governo do Estado, já essa discussão de orçamento. Quer dizer, o custo da máquina não pode ser controlado porque a gastança é constitucional. Quer dizer, o controle de gastos é inconstitucional. O Rio Grande do Sul ele tem que fazer adesão à repactuação da dívida. O professor Darcy Carvalho Santos, que é outro grande especialista das contas públicas do Estado, ele diz que é um dos únicos mecanismos que pode-se ter para que o Estado consiga se tornar viável no longo prazo. Só que para o Estado do Rio Grande do Sul adentrar na repactuação, ele precisa dar sinais consistentes para a União de que ele está combatendo o custo dele. E um desses sinais é você congelar despesas. Você não tem dinheiro para quitar os seus compromissos atuais, como é que tu vai gerar despesa futura com um aumento de custo no judiciário, no legislativo e no executivo? Não tem como fazer isso, tem que congelar. Aí tu congela, consegue aprovação, quer dizer, o executivo foi eleito para propor o orçamento. O legislativo foi eleito para votar o orçamento. Os dois fazem a sua parte, o judiciário diz não pode, aí passa por cima. Eu, na época, disse assim, bom, então vamos cassar o mandato do Eduardo Leite, vamos cassar o mandato dos mais 50 parlamentares e vamos empossar o Tribunal de Justiça. Eles controlam tudo, pronto, resolvido. Administra o Estado, resolva o problema. O maior problema que a gente tem... Eu já falei isso uma vez aqui, primeira vez. Eu gosto de caracterizar, o Brasil e o Rio Grande do Sul é exatamente isso, né? Mas qual que é o regime econômico do Brasil? É uma economia de advogados. Quem toma as decisões são advogados. E a gente vive sob a ditadura do judiciário, né? Então, esse é o pior dos mundos, porque toda a racionalidade econômica, ela se esvai. Você não presta atenção, você está defendendo interesses corporativos, o judiciário, a gente sabe que está muito menos atrelado à promoção de justiça do que à proteção de grupos próximos e assim por diante, né? É por isso que o Brasil está patinando e é difícil você voltar a crescer. Rio Grande do Sul é o mesmo caso. Só tem um jeito para você resolver esse problema. Quando você espera a ajuda do governo federal, você fica naturalmente mais irresponsável. Você não controla mais gastos, você gasta em excesso, a qualidade dos gastos vai por água abaixo, né? Você gera déficit, aí você faz uma renegociação de dívida, tem um alívio momentâneo, consegue reeleger um correligionário e assim a coisa vai, mas a situação só vai piorando, né? O grande problema que você tem é o que a gente chama... O ponto aqui é importante. Deixa eu só terminar, porque esse é o ponto. Se você recebe ajuda do governo federal e você sabe que você pode contar com a ajuda do governo federal, por que você vai ser fiscalmente responsável?
muda a estrutura de incentivos. O pessoal do judiciário, tenho certeza, olha, pode aumentar salário porque o governo federal vai salvar a gente mais cedo ou mais tarde. Tu prefere que não tenha repactuação da dívida, então? O ideal é que você não faça isso. Vou dar um exemplo, 2 exemplos. É uma perspectiva diferente. Só que essa é a pílula amarga, que ninguém quer discutir. Mas vou dar 2 exemplos. Né? Em 1776, quando a Revolução Americana, a Guerra da Independência, né? Eram 13 estados americanos que combateram pela independência contra o governo inglês. Né? Eles saíram da Revolução completamente endividados, praticamente falidos. Custou caro esse negócio. Né? Eles foram até o governo federal e pediram auxílio. Né? O governo federal, na época, eram os Founding Fathers, né? os pais fundadores, né? James Hamilton. Né? Ele disse o seguinte, olha, a gente vai ajudar vocês por um motivo. Vocês se endividaram em nome de uma causa gloriosa, foi do interesse do país. Né? Então, o governo federal vai ajudar. Foi feita a mesma coisa. O governo federal assumiu a dívida dos estados, que era de alto custo, né? Fez o swap de títulos, aliviou as contas públicas dos estados, só que o governo federal na época era muito pequeno. Então, para ele poder pagar os juros de uma dívida maior, ele teve que pedir alguma coisa em troca. Então, toda a receita de comércio exterior dos Estados Unidos passou em cargo do governo federal. Aí vai a primeira lição. Né? Se você pedir ajuda para alguém, também em nível de governo, ninguém faz nada de graça. Mas eu acredito... Mas deixa eu só terminar de contar essa história. É uma história extremamente importante para a gente entender qual é o nosso problema. 30 anos depois, os estados americanos, já eram 40 estados, a maior parte deles estava novamente endividada. Né? Foram pedir auxílio para o governo federal. O governo federal, naquela ocasião, disse o seguinte, não, vocês se endividaram porque foram fiscalmente irresponsáveis. Né? E o problema do estado do Texas não é o cidadão de Nova York que vai ter que pagar. Que quando você quer passar a conta para o governo federal, é o cidadão do país inteiro que vai pagar a conta do estado que está gerando esse problema. E o governo federal disse, não, excesso de endividamento, crise fiscal, isso é problema de cada estado. O governo federal não tem mais nada a ver com isso. Não teve mais a causa gloriosa para receber auxílio do governo federal. Né? A partir de 1840, todos os estados americanos, um por um, começaram a consertar seu equilíbrio fiscal e começaram a passar leis nas suas constituições de responsabilidade fiscal. O caso americano hoje é um caso emblemático. Né? Volta e meia tem algum estado que é mal administrado. Isso é normal na vida política. Né? Mas os estados continuam não recebendo ajuda do governo federal. Eles têm que consertar suas políticas. Né? Isso faz com que, embora se possa cometer erros, os erros acabam não sendo sistemáticos para o país inteiro. No Brasil, o governo federal está sempre disposto a ajudar e todos os estados, em maior ou menor grau, estão com dificuldades. Eles não são exatamente fiscalmente responsáveis, porque eles podem contar com ajuda. A Europa, que a gente viu no pós-crise financeira, países como Portugal, Espanha, Grécia, né? Países altamente endividados que também não foram fiscalmente responsáveis. Né? Qual que foi a solução europeia? É você ajudar esses países. Então, na Europa, assim como aqui no Brasil, quando o governo central ele começa a ajudar estados inadimplentes, eles não vão consertar suas finanças. Né? Eles vão continuar nessa trajetória irresponsável. Isso vai gerar mais crises daqui para frente. Então, a solução amarga, hoje, aqui para o Brasil, é simples. O governo federal diz assim, não tem mais ajuda. Vão ter que reformar suas leis, vão ter que praticar a responsabilidade fiscal, porque não vai ter mais auxílio externo. Aí funciona, como os Estados Unidos. Mas no caso, Ronald, pelo que eu vejo dos planos de repactuação de dívida, elas são feitas sob condições. Sim. Como naquela... Só que essas condições elas vão sendo enfraquecidas ao longo do tempo. Né? Em teoria dos jogos, a gente tem a famosa estratégia do salame. Né?
Como é que você come salame? Fatias. Em fatias, você vai fatiando. Então você enfraquece um pouquinho esse ano, enfraquece um pouquinho depois, daqui a pouco voltou todo o regime de responsabilidade fiscal novamente. Aí vai ter que repactuar tudo de novo. E é assim que a coisa funciona, e tem funcionado exatamente assim. A primeira vez que eu vejo um economista dizer que é melhor para o Estado do Rio Grande do Sul não repactuar a dívida. Não, não é bem assim, tem uma sutileza aí. Se o Rio Grande do Sul for o único estado... deve 63 bilhões para a União, e as parcelas são altas. Agora olha só, é complicado. A coisa mais complicada, não é correto também dizer que o Estado tem que tomar essa iniciativa e não repactuar. É pior ainda. Para entender direitinho a situação, imagine o seguinte, 5 governadores amigos, eles saem para jantar, para caracterizar a situação. Eles são amigos, eles têm mais ou menos as preferências, eles jantaram bem, e aí a conta vem para a mesa, né? Como de hábito nos restaurantes, quando os amigos saem, a conta vem para a mesa. Eles pedem um menu de sobremesa, jantaram bem, estão saciados, aí tem uma sobremesa lá que custa R$10. Aí cada um olha, eles são muito parecidos e diz assim, olha, eu comi bem, essa sobremesa é ótima, né? Ela custa R$10, mas eu já comi bem, para mim ela não vale mais do que 3. Não pagaria mais do que R$3 por essa sobremesa, porque eu vou comer só um pouquinho, né? Aí eles começam a pensar, mas a conta vem para a mesa, né? Se eu pedir a minha sobremesa, somos 5 amigos, é R$10 dividido por 5, cada um vai pagar R$2. Opa, eu só vou pagar R$2 da minha sobremesa, que custa R$10. Eu estava disposto a pagar 3, pago 2, saio no lucro. Aí ele pensa, os meus amigos podem estar pensando da mesma maneira. Todo mundo vai pedir a sobremesa de R$10, querendo pagar só 2 da sua sobremesa. Mas como eles estão passando a conta adiante, se os meus 4 amigos pedirem a sobremesa, independentemente de eu pedir a sobremesa ou não, eu vou estar pagando parte da conta deles, que é R$8. A melhor coisa que eu posso fazer é pedir a sobremesa também. Pedir um negócio que custa R$10, mas que para mim não vale mais do que 3. É o melhor negócio que eu posso fazer. Aí todos os 5 amigos, eles pedem a sobremesa, todos eles gastam R$10 numa coisa que para cada um deles não vale mais do que 3. O regime... Isso também é o socialismo, né? O regime que a gente tem de ajuda do governo federal é como se fosse um grande restaurante de governadores e a conta vem para a mesa. Cada um pode passar a conta para o outro estado. O resultado é que as decisões são ineficientes, porque você paga mais caro do que você gostaria de pagar. Se tivesse que pagar por conta própria, você paga 10 em vez de 3, que você estava disposto a pagar. O sistema como um todo, ele é ineficiente, porque ele gasta em excesso e gasta mal. O fato do governo federal estar ajudando os estados, no fundo, é esse mecanismo. Então, para o governo do Rio Grande do Sul, o governador, ele não pode sair desse esquema sozinho, porque ele vai continuar pagando a conta dos outros. Então, ou todo mundo sai em bloco, ou seja, você tem que mudar radicalmente a relação institucional entre o governo federal e estados, né? Ou a melhor coisa que você pode fazer é esse sistema horrível que gera desperdício, excesso de gastos e crise o tempo todo, e ficar nele. Giacomo. Deixa eu só retomar 2 pontos aqui, do Ronald, que ele comentou sobre a questão da renegociação, que a gente chama que é um problema de risco moral. Na realidade, sim, você vai ser atendido lá. Então, eu não vou ser tão responsável como que eu poderia ser colocado, porque se eu não for, eu sei que lá adiante o governo federal realmente vai me socorrer. A gente chama também esse problema, né, que a gente chama de inconsistência dinâmica ao longo do tempo. Né? Então, esse problema, né? Mas a questão do Rio Grande do Sul é que essas regras elas vão ser feitas, né, com determinadas regras, né? Que coisas que não vão voltar mais atrás, por exemplo, como a possibilidade de financiamento, né, que a gente tem via o Banrisul, como que era feito no regime anterior, né? Tu vai ter que se desfazer desse ativo, por exemplo, para abater dívida, né? Então ele vai ter que colocar algumas regras que ele vai ser colocado do ponto de vista fiscal muito mais responsável. Um outro ponto também que é colocado, digamos assim, da alegada da questão do controle, né, dos gastos, que a gente fala assim, o gasto do governo, mas o governo, né,
executivo, legislativo e judiciário. Isso é alegado muitas vezes, olha, os estados, os poderes têm uma independência do ponto de vista, são poderes independentes. Ok, são dependentes do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista financeiro, o caixa é um só. Então, essas questões, digamos, embora eles sejam independentes, isso é desejável, do ponto de vista financeiro, eles têm que ser solidários realmente com a colocação. Mas quando é um ponto também que muitas vezes dessas questões, elas não dependem, né, de uma decisão do próprio governo, do próprio judiciário. Por exemplo, elas estão vinculadas às decisões que vêm do Supremo Tribunal. Então, aquele juiz e tal, assim, ó, é X% do que recebe o juiz do Supremo Tribunal. A mesma coisa para deputados federais, estaduais e assim por diante, né? Um salário de um deputado estadual, ele é X% de um valor de um deputado federal, senador e assim por diante. Então, essa questão ela tem que ser realmente equacionada para colocar limitações dentro, né, dos gastos, ou seja, uma lei de responsabilidade dos poderes que vai ser colocado. Sem isso, né, o que acontece? O judiciário, legislativo, Tribunal de Contas, eles vão cada vez mais se apropriar dessa receita. Ou seja, cada vez maiores. E vai ser cada vez maiores, seja ela em termos de salário, em termos de privilégios, em termos de aposentadorias e assim por diante. Ou seja, o problema é que eles usam o argumento da independência e da autonomia para poder justificar exatamente. a gastança. Como se o dinheiro não fosse de uma mesma fonte. Ou seja, esse é o ponto. E tentativas, até agora foi feita pelo governador de congelar, né, as despesas, né, ela foi atacada assim, pelo judiciário. Então, essas são questões que devem ser colocadas. Né? Detalhe, não é de hoje, né? Não é de hoje. O Sartori apresentou o duodécimo também. Exatamente. O mesmo tipo de oposição. São questões, digamos, que devem ser de controlar, né, o Estado aqui, no Estado, não só controlar os gastos do Executivo, mas o que a gente está vendo aqui é controlar os gastos do Judiciário e Legislativo. Embora possa ser pequeno, os efeitos que isso possa ter de demonstração para os outros poderes, para outras categorias, ele é bastante perverso. Então, isso passa, né, dessas questões estruturais, né, com relação ao ajuste fiscal, digamos, um controle dos gastos públicos e, principalmente, a questão dos gastos com pessoal e aposentadorias. Isso é fundamental. E a outra questão de aumento de receita. Né? Esse aumento de receita que a gente chama, assim, é que o sistema tributário ele seja elástico, ou seja, quando aumentar em 1%, digamos, o PIB, essa arrecadação ela possa aumentar em torno de 1% para viabilizar esses gastos. E isso vai ser fundamental hoje. Nós estamos com uma matriz, por exemplo, tributária bastante rígida ainda, né? Então tem que ser uma diversificação do ponto de vista econômico e aumentar a competitividade da economia gaúcha, né? Ou seja, nesse caso, o que é necessário? É colocar, eventualmente, né, reduzir o que a gente chama custos de transação. Então, por que tu tem custos de logística, estradas, telecomunicações, portos, aeroportos, resolução de conflitos de uma maneira mais ágil? Vou pegar aqui um ponto que eu acho que é importante nisso que você está falando, Giacomo, que é o seguinte. O Rio Grande do Sul só vai superar mesmo a crise que está vivendo quando nós tivermos crescimento do setor privado. Ou seja, geração de postos de trabalho, maior volume de negócios, aumento da produtividade, é isso que realmente resolve o problema de forma consistente. Só que o Estado também tem papel nessa situação, já que ele é o operador ineficiente de toda a questão logística, infraestrutura, viária, de escoamento de produção. Vamos pegar aqui o caso da Serra Gaúcha, é o polo turístico do Rio Grande do Sul, é a área com maior desenvolvimento de DH, é uma zona onde tem um setor importantíssimo de exportações do vinho, que agora, inclusive, o governo do estado prestigiou, né, com política para os vitivinicultores, isso tem que ser celebrado, mas, de qualquer maneira, a condição das rodovias da Serra é depauperada. Demorou 2 meses para se fazer a desobstrução da RS 122, que liga a capital com Caxias do Sul, que é uma coisa
assombrosa. Quer dizer, todo mundo tendo que fazer rotas maiores por estradas que não tem como recepcionar o volume de tráfego que acabou sendo gerado por isso. E nós sabemos, com o aumento da rota, você tem um custo maior. Isso incide na cadeia de produção. E isso vai parar no bolso dos consumidores. Não só isso, então, né? A questão de estradas, por exemplo, né? Porto Alegre e Pelotas, por exemplo, Porto Alegre e Rio Grande, né? Foi feito algumas melhorias ali com relação ao porto, mas ainda a duplicação da BR-116 que está sendo colocada, a duplicação que teve, que demorou mais de 20 anos aqui, a questão, né, digamos, da freeway até Santa Catarina. Não acha que em 2020 o governador deveria acelerar o processo de discussão de concessão e privatização de rodovias, exatamente, exatamente. Mas isso passa, né, com questões de PPP, o que ele deve ser colocado. Mas, além disso, né, digamos, de um programa realmente consistente que possa ser colocado. Então, isso é lento, é demorado, né, o que a gente não tem visto, assim, de um programa consistente dele, né, de uma digamos assim, ó, o que ele tem é uma liderança política que se transforma de uma comunicação para a sociedade. Então, essas questões, digamos, elas vão ser colocadas. Então, na medida em que tu tenhas segurança jurídica, tu tenhas, digamos, um governo comprometido com mudanças institucionais, o que tu vai fazer? Outro ponto, atração de investimentos. Então, quando tu traz uma PPP, por exemplo, né, o que acontece? Tu tem uma geração de inovações administrativas, inovações gerenciais, inovações administrativas, ou seja, tu tem todo um conjunto, né, que passa a atrair. Isso é uma sinergia. Então, na medida que tu tem uma... É difícil atrair com esse ICMS tão alto que nós temos, né? Mas tem um componente estratégico que eu acho mas que esse componente do ICM aqui, ele pode ser mudado. Né? Tu pode ser colocado, digamos assim, ó, o ponto, assim, tu vai pagar esse ICMS aqui, mas tu vai ter uma estrada de qualidade, tu vai ter escolas de qualidade. Ou seja, o ponto aqui é atrair investimento para que a economia volte a crescer. Esse é um ponto estratégico que eu acho que os nossos governos aqui se perderam. Porque, dado a restrição fiscal que você tem, você está sempre procurando aumentar a tua receita. E você procura aumentar a receita de curto prazo, aumentando a carga tributária. Né? O problema é que aumentar a carga tributária, você pode estar afastando o investimento e afastando mercados daqui. Então, ao longo do tempo, você pode até conseguir um alívio orçamentário aumentando alíquotas de ICMS. Mas, ao longo do tempo, você está espantando a atividade econômica daqui. Foi o que aconteceu. Nos últimos 10 anos, 800 mil gaúchos deixaram o Estado. Então, êxodo. Não só 800 mil gaúchos são isso é financiamento de estradas, né? Você falou da região da Serra. 2 anos atrás eu fui por Bento Gonçalves. E eu moro ali, hein? Quando você vai para Santa Catarina, a cidade da fronteira, se eu não me engano, é Erechim, mas tem uma outra cidade intermediária. Vacaria. A estrada que a gente pegou, até Bento Gonçalves é ok. Daqui de Porto Alegre a Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves em diante até Santa Catarina é um terror a estrada. É inacreditável. De Bento Gonçalves a Passo Fundo é um horror. E aí o que você faz? Você cruza a fronteira. As estradas de Santa Catarina, todas elas novas, bem sinalizadas, pedagiadas. Ninguém reclama, porque Santa Catarina cresce, porque a infraestrutura logística é de alta qualidade. Você permite um escoamento de produção barato. E a gente não tem essa inteligência estratégica de ver isso aí. E a gente quer manter tudo nas mãos do governo. Por que não fazer PPP? Por que não fazer concessões? Deixa o governo de fora disso aí. Deixa que o setor privado ajude o governo a resolver esses problemas. Existe no Rio Grande do Sul, não existe em Santa Catarina, mas existe no Rio Grande do Sul, culturalmente, uma negação da participação da iniciativa privada na administração. O resultado está aí. Por exemplo, lá no governo da Ieda Crucis, ela fez o programa Duplica IS, que era um excelente programa. Foi combatido politicamente, foi derrotado, ela não conseguiu fazer, ia duplicar inúmeras estradas com a utilização da iniciativa privada. Tem um ditado famoso aí que diz que subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Né? Isso cabe bem para a mentalidade política aqui do Estado. O que eu digo, se os eleitores apoiam governos que não melhoram a infraestrutura, que não melhoram a educação, que
que não conseguem lidar bem com segurança pública, bom, é isso aí que você vai ter. Não vai ter coisa diferente. Eu digo assim, o presente mandou a conta para o futuro. Ou seja, digamos, o que não foi feito lá, o que a gente está colhendo assim. Ou seja, um baixo crescimento, uma perda de competitividade, né? Essas questões, por exemplo, nossos indicadores aqui com relação à educação, saúde, têm piorado. Né? A gente tem alguns centros de excelência aqui na área de medicina, na engenharia e tal, na nossa educação. Então, ou seja, assim, nós não se dermos conta dos números, e isso tem que ser colocado, isso passa aí realmente por uma liderança política que o Eduardo Leite poderia ter tomado, ou de outros partidos assim, mostrar realmente a conta. Essa é a situação, essas são as alternativas. Né? E o eleitor vai colocar, digamos, olha, se acontecer isso, vai acontecer, acontecer X, vai acontecer Y. Ou seja, o que a gente fala também em economia, a gente já está aprendendo isso, que é políticas públicas baseadas em evidência. Qual é que tem sido a evidência de estados que privatizaram, né, o seu banco? Eles pioraram, colocaram, essas finanças perdeu relevância? Não. Estados que fizeram, né, PPPs, né, lá em São Paulo, Santa Catarina, que a gente colocado, as estradas melhoraram ou não? Não, melhoraram a vida das pessoas. Ou seja, melhorou a vida das pessoas, facilitou a vida das empresas, aumentou a competitividade nacional e internacional. Sim, esse que é o ponto. Então, pegar a questão viária, São Paulo, das 11 melhores estradas do país, 10 estão em São Paulo. Todas pedagiadas. Eu tive uma experiência quando estava fazendo o doutorado, estava com um aluno de Recife, né, que era um colega, professor da Universidade de Recife. Nós dois, né, fomos fazer um jogo de futebol com o pessoal da Unicamp, em Campinas. Nós pegamos, saímos de São Paulo pela Bandeirantes. A gente falou, isso aqui é uma estrada de primeiro mundo. Na realidade, que liga São Paulo a Campinas, a Bandeirantes é uma estrada de primeiro mundo. Acho que até superior que a gente pode ser colocado. Então, acontece, isso é fundamental. Então, nós temos algumas coisas de escoamento, por exemplo, a questão, né, de um polo, digamos, de competitividade, né, da Serra, na Canela, Gramado, Bento, Caxias, Garibaldi, Farroupilha e tal ali. Então tem um outro ponto ali que é fundamental para a escoação, né, da nossa produção, por exemplo, o Porto de Rio Grande. Pô, não está duplicado. Então, tem algumas... de aumentar a quantidade, né? Um Porto Torres também seria importante. Se possa colocar... Digamos, eu não vou entrar em detalhe, digamos que não é minha especialidade, tem que ver a viabilidade econômica, né? Que tipo de porto tu vai ter, porque tu tem um porto lá de alto mar, por exemplo, que é de Rio Grande, né? Que tipo de porto tu poderia ter? Tu vai ter um outro porto ali muito próximo, né? Que é Itajaí também. Então tem que ver, digamos, uma concorrência da viabilidade econômica desse tipo de porto, o que ele vai receber ali. Né? Bom, o que ele vai receber, por exemplo, pegar um porto no extremo sul, tipo Rio Grande, qual que é a dificuldade? Você precisa ter atividade econômica para escoar a produção pelo porto. Agora, se você não tem estradas, se o teu governo do estado te taxa pesadamente e a região sul do estado e a região oeste, elas estão esvaziando economicamente. Então, não adianta você querer construir um porto, modernizar, quando você tem esvaziamento de atividade econômica. Vamos fazer um intervalo depois. Só finalizando essa parte assim, ó, por exemplo, tem algumas coisas que trabalhava lá coloquei, eventualmente tu exportava coisa do Rio Grande do Sul pelo porto de Montevidéu do que ao porto do Rio Grande, pela competitividade que tu teria. Ou colocado por Itajaí ao invés de Rio Grande. Tem que contornar a incompetência, e daí custa. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com Cruzando as Conversas, perspectivas para o Rio Grande do Sul em 2020. Depois eu vou perguntar para os nossos convidados sobre a questão das commodities. O Rio Grande do Sul é exportador e tem um papel fundamental nessa questão. Então, fiquem ligados, já voltamos. De volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas, programa que vai ao ar sempre a partir das 22 horas. Hoje estamos examinando as perspectivas para o Rio Grande do Sul em 2020. Os nossos convidados são os economistas Ronald Hillebrecht
e Giacomo Balbinotto. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Senhores, vamos voltar aqui. Gostaria de tratar do tema que eu puxei no fim do primeiro bloco, que é esse das exportações. Isso pode ser um ativo para o Brasil e para o Rio Grande do Sul em particular, visto que nós temos uma capacidade de produção agrícola muito forte. E as commodities, mesmo que ainda não mais na fase do boom, elas ainda são muito importantes no mercado internacional, tendo na China um comprador voraz. Como é que o Rio Grande do Sul pode aproveitar a China? Agora o governo federal resolveu vencer os seus próprios preconceitos ideológicos, começou uma aproximação com a China que pode ser até mais interessante que a aproximação com os Estados Unidos. Gerou um conflito agora recentemente. A China tem uma balança comercial positiva com o Brasil, compra mais do que vende, ao contrário dos Estados Unidos. Como é que o Rio Grande do Sul se insere nesse espaço e o que nós podemos aproveitar para 2020, onde se espera esta guerra comercial entre a China e os Estados Unidos tenha sido de alguma maneira resolvida? O que a gente pode ser colocado, digamos, as perspectivas das principais federações aí de indústrias, né, da agricultura, a gente espera um crescimento aí estimado no Rio Grande do Sul em torno de 2% para 2020. Não é um grande crescimento, mas o que pode ser colocado. E aí tu tem dois pontos, né, que talvez possam alavancar esse crescimento, dar uma folga, né, para o governo estadual aqui. O primeiro ponto, né, esse boom de commodities aqui, levados pelo aumento, né, da demanda, por exemplo, de carne pela China, né, e crescimento de outros bens aqui, principalmente soja. Né. Um outro ponto aí também que pode favorecer as nossas exportações, a nossa competitividade, é a questão do dólar, se ele continuar nesse patamar de 4,20, 4 e pouco, né, que possa colocar. Então, são perspectivas bastante grandes, assim, onde o Rio Grande do Sul realmente pode se beneficiar no curto prazo. Mas o ministro Paulo Guedes se desfavorável ao câmbio da forma como está, né? Não vai controlar muito. A banda cambial não é tão mas a ideia de câmbio livre, né? Por exemplo, assim, talvez o que ele vai colocar é talvez uma menor oscilação, fazendo intervenções pontuais junto ao banco central para não fazer tanta volatilidade na taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio está favorável, né? Tu tem uma demanda bastante forte na China, pelo menos de curto prazo, na questão de carne e outras questões aqui. O ponto também negativo que a gente tem que contrabalançar, digamos, tu tem um ponto positivo China e tu tem uma outra grande incógnita aqui que vai ser a Argentina, né? Na área de calçados, na área de veículos, por exemplo, né? A gente não sabe ainda que tipo de governo, que tipo de política vai ser colocadas com relação à Argentina, que no caso do Rio Grande do Sul, ela tem uma posição bastante grande na exportação de calçados, na produção de automóveis, de máquinas agrícolas, enfim, vai ser colocado. Então, esses dois pontos, né, digamos, que é a China, né, que a gente pode ter sendo colocado, e um outro ponto, digamos assim, que poderia ser colocado uma incógnita ainda, que é a Argentina. Mas a gente prevê um crescimento, né, em torno do PIB gaúcho, em torno de 2%, né, que se espera, né, principalmente aí no setor de indústria, né? E o ponto ainda que a gente pode colocar também, né, o nível de emprego, né, nível formal, ainda ele vai realmente patinar bastante. Quer dizer, uma coisa que poderia ser uma demanda interna, né, de fortalecimento do mercado de trabalho, ainda as perspectivas, né, de retomada de um emprego consistente vão ser colocadas. E o ponto, né, Guilherme, que a gente coloca todas essas questões com relação à China e de exportação, passam por duas questões fundamentais. Uma, né, as questões das barreiras fitossanitárias, que vão ser bastante importantes. É verdade. E, como que eu falei, a nossa adequação de portos. Então, digamos, toda essa exportação de carne vai sair pelo Porto de Rio Grande, ou Porto de Itajaí, ou algum outro porto aqui. Então, digamos, as condições de investimento em infraestrutura, logística, agilização, enfim, vai ser extremamente importante. Então, a gente, talvez, dado o quadro, né,
econômico internacional, digamos, de uma certa estabilidade, de uma demanda muito grande, específica, por um tipo de commodity que a gente tem no caso da China, é uma oportunidade de se aproveitar essa oportunidade, essa janela de mercado, para tentar resolver as questões. Mas a questão fiscal ainda no Rio Grande do Sul, ela tem que ser combatida. Sem ela, né, eu acho que dificilmente vão ser retomadas de modo consistente os investimentos necessários para a economia gaúcha. Ronaldo. Contextualizando de uma outra perspectiva, eu diria o seguinte: como é que você faz para um país ou para um estado dentro de um país começar a prosperar? Você tem que fazer políticas que atraiam fatores de produção, que atraiam trabalho e capital. Né? Se a gente olhar o problema do Rio Grande do Sul, o desdobramento econômico do problema político do Rio Grande do Sul é o seguinte: como você mencionou, Guilherme, a gente está tendo um problema de êxodo gaúcho. Né? Você vai lá para Santa Catarina, eu estive recentemente lá em Itajaí, está cheio de gaúcho lá. E todo mundo respirando bem, respirando mais livremente, fazendo a sua vida. No Mato Grosso também. No Mato Grosso também. Né? Porque Santa Catarina já tem um ambiente de negócios muito melhor, não tem criminalidade que tem aqui, tem oportunidade de emprego. Baixo endividamento. Baixo problema previdenciário. Isso tudo faz muita diferença. Outro problema, estou falando de trabalho, a gente está tendo um êxodo, né, de capital humano, mas a gente também não está conseguindo atrair empresas. Né? Por exemplo, quando nós expulsamos a Ford, lá em 2000, daqui no governo Olívio, qual a consequência disso? A consequência disso é que isso é uma péssima mensagem para o investidor. O investidor de multinacionais, o investidor estrangeiro, ele olha para o Rio Grande do Sul com uma desconfiança. Né? Os eleitores de lá elegem gente do tipo do Olívio. Né? Quantas empresas multinacionais vieram para cá depois disso? A questão da Ford gerou um clima de insegurança total para investimento. Exato. Quantas empresas multinacionais de grande porte que trazem tecnologia para o Estado, que vieram para cá? Não tem. É difícil você... Eu não consigo lembrar de uma. Isso já fazem praticamente 20 anos esse caso. Tem certas coisas que a gente precisa pensar na nossa reputação. O nosso governador precisa pensar na reputação do governo do Estado. É um governo confiável? É um governo trapaceiro? É um governo que rompe unilateralmente contratos? E se você já foi trapaceiro, rompeu unilateralmente contratos, tua reputação te custa muito caro. Você precisa pensar numa boa estratégia de reverter isso aí também. Tudo isso aí são complicadores. Outra coisa, a agricultura é a nossa grande vantagem comparativa. Exato. É o nosso filé mignon. É o nosso filé mignon. Empresas de alta tecnologia dificilmente vêm para cá. A indústria do Rio Grande do Sul não é a nossa vantagem comparativa. Pode se tornar a ser, mas tem que mudar institucionalmente muito como o nosso Estado funciona. Começar a ter livre comércio, não é livre comércio, mas conseguir exportar mais para a China, isso potencializa a agricultura local. Tem que melhorar a questão de infraestrutura. Tudo cai nas mãos do governo do Estado. Claro, para vocês terem uma ideia... como é que tu vai... tu produz, como é que tu escoa? Um dos países mais prósperos e mais ricos do planeta é uma ilha pequenininha chamada Nova Zelândia. Sabe qual a fonte de prosperidade? Bom ambiente de negócios, belíssima infraestrutura, capital humano de qualidade. Eles têm tudo isso que a gente não consegue fazer. E eles têm livre comércio com a China. A Nova Zelândia não produz muitas coisas. Né? Ela produz lã de carneiro, leite e carne de vaca. Não em quantidades muito grandes, mas ela abastece a China. Tudo que eles produzem, a China compra. O que eles têm? Eles têm carros, TVs, casas, tudo muito mais barato que nós temos aqui. Se especializando basicamente em produtos agrícolas. Porque eles têm um grande demandante que é a China.
Essa é Não é porque a China compra deles, você também não pode comprar de nós, né? Porque afinal de contas, eles são tem pequenos. 1 bilhão de bocas para alimentar. Exato. Então, a gente tem que entender essa expansão de mercados para a China como uma tremenda uma oportunidade e a gente tentar fazer um pouco o que a Nova Zelândia faz. Eu não sei se vocês conhecem o Eduardo Ponticelli. O Eduardo mora na China já há muito tempo, é radicado lá, mora em Xangai, que é a capital econômica da China. E ele ficou impressionado porque, recentemente, frequentando lá diversos lugares, ele constatou que o único estado brasileiro que tem um escritório na China para desenvolvimento de negócios, ou seja, basicamente uma embaixada do estado lá, é São Paulo. E que o estado do Rio Grande do Sul deveria fazer algo desse tipo, lá na China. Isso possibilitaria que maior volume de negócios com o país... A mensagem essencial aí é o seguinte, para o Rio Grande do Sul começar a prosperar, você precisa pensar estrategicamente como é que a gente resolve o problema do êxodo, atrai capital humano para cá e atrai capital físico, atrai empresas. Para você fazer isso aí, você tem que fazer uma belíssima de uma transformação institucional, melhorar o ambiente de negócios, tirar o peso do governo das costas da sociedade, baixar a carga tributária. Você tem que resolver todos os problemas que o governo do Estado está acumulando aí ao longo de décadas. E essas questões que a gente vê também, digamos, os indicadores aquele do INBIS, na facilidade, a dificuldade de se fazer negócios. Então, digamos, esse ambiente institucional, ele é fundamental. Ou seja, o que a gente chama assim, é reduzir esses custos de transação institucionais que levam a uma realocação de recursos, ou seja, abrir e fechar empresas, executar contratos. Então, essas questões, digamos, passam, não passam pelo governo estadual, mas elas são fundamentais, digamos, de facilitar os negócios no Rio Grande do Sul. A outra questão também que tem que ser colocada, o Rio Grande do Sul está perdendo competitividade nisso, a gente tem visto, é a qualidade da nossa educação. Ou seja, hoje em dia, aquele emprego que nós podemos crescer, que aquele agricultor na década de 50, 60, que saía da agricultura com uma enxada, com alguma coisa, ele vai para a indústria, ele aumenta a produtividade. Hoje em dia, na realidade, então nós não temos mais essa transformação. Nós temos no setor serviço. E setor serviço, basicamente, o que é? É capital humano. E capital humano de altíssima qualidade. O nosso iPhone, a nossa televisão que a gente tem ali, tem pouquíssimos insumos. Aquela televisão, aquele carro, hoje em dia, talvez seja feito por um robô, altamente competitivo. Mas o que tem ali? Tem capital humano. Ou seja, tem inteligência, tem física, tem biologia, tem química. Ou seja, isso passa por tecnologia, capital humano de alta qualidade. Quando a gente faz os números do PISA mostram que o capital humano formado no Brasil é de baixíssima qualidade. Ou seja, as pessoas não sabem ler, não sabem fazer conta e não têm noções básicas de ciências. Ou seja, essa questão do ponto de vista estratégico do Rio Grande do Sul, nós temos que melhorar nossa educação pública, educação privada. São coisas, então, que o governo deve fazer, deve se concentrar aonde que ele pode melhorar. Ou seja, ele não vai fazer do Banrisul um banco tão competitivo como que for um banco privado. Mas o que ele pode fazer? Onde que ele tem vantagem competitiva? Em criar um ambiente institucional aonde que tu possas desenvolver uma escola de qualidade, uma escola pública de qualidade, um serviço público de saúde, fornecer segurança e fornecer uma infraestrutura logística. Isso que o Estado coloca. Então, faça aquilo que ele possa ter vantagem competitiva, onde que ele tem condições de se fazer. Ou seja, ele não vai tornar uma empresa estatal melhor do que seja outra. Ele não vai conseguir fazer isso pelas dificuldades que tem, mas ele vai conseguir, e isso pode ser feito, melhorar a educação. Claro que não vai fazer de um ano para outro. Isso leva muito tempo, mas se não for começado a fazer efeitos agora, as condições daqui a 10, 15, 20 anos vão ser muito piores do que estão nos dias de hoje. Agora, Ronaldo, antes de passar a palavra para ti, falou em Banrisul em várias ocasiões, eu ia mencionar, acabei não mencionando anteriormente, mas eu vou falar agora. Uma das patuscadas do governo estadual no ano de 2019 foi tentar vender ações do Banrisul, assim, aleatoriamente, para resolver fluxo de caixa. Essa é uma ideia equivocada pelo seguinte motivo. E o Matheus Bandeira, numa ação que foi muito bem sucedida, conseguiu brecar isso, mas ia ser um erro. Veja, eu sou a favor de operações dessa natureza, mas bem pensadas.
bem pensado, o que não foi bem pensado? É que você não quer entregar o controle do banco. Né? Então, Só que tu desvaloriza o banco. Você desvaloriza. Vende ou não vende? É o que a gente chama Se você de... vende com controle, você arrecada muito mais. Vender sem o controle, ninguém vai pagar muito. O que a gente chama que é prêmio de controle. Na realidade, assim, está vendendo ações sem direito a voto. Se ele vendesse com direito a voto, na realidade... Arrecadaria muito mais. Arrecadaria muito mais. Arrecadaria muito mais. Então, foi uma estratégia equivocada que o mercado sinalizou assim, nós não vamos colocar, não teve oferta, eles esperavam vender, por quê? Isso é prêmio de controle. Por que eu vou comprar uma ação se o resultado... Isso realmente foi uma burrada. Foi uma patuscada. Então, não, foi um equívoco, né, institucional, colocar. Então, assim, se tu quer fazer, tu quer arrecadar, se é essa a função, vende. Vende tudo. Vende com o controle. Vende tudo. Vai lá, Jacob. Não, é exatamente esse o ponto. Né? A gente quer manter controle do Estado sobre várias coisas. Isso é uma economia meio socialista que nós temos aqui, de comando e controle. O Estado tem que ser o centro e tem que fazer tudo. Isso não funciona. Né? Então, aqui, um bom plano para o Rio Grande do Sul voltar a prosperar, o Estado tem que cumprir aquelas funções básicas, essenciais, que não são muitas. A educação, segurança, justiça, essas coisas são importantes. O resto, né, a infraestrutura, banco, você privatiza tudo. Vocês acham que no Rio Grande do Sul, então, deveria haver um amplo plano de privatizações para 2020? Completamente. Isso é fundamental. Desculpe, não é só o plano de privatização, mas você precisa... privatização também engloba concessões, PPPs, né? Mas mais importante, a gente precisa consolidar um bom ambiente de negócios que passa por reformas legais. A nossa Casa Legislativa, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque muitos dos entraves que a gente tem aqui são entraves legais, a maneira como a gente cria leis. A gente precisa reformar tudo isso. Vai lá, já com palavra final. Esse que é o ponto fundamental, ou seja, as perspectivas do Rio Grande do Sul para 2020, do ponto de vista econômico, vai ter um pequeno crescimento aí, que se citou em torno de 1,5% a 2% ao ano, né, a partir de 2020. Essa perspectiva talvez ela seja um pouco mais elevada em função do que vai acontecer com a China, com a demanda das nossas exportações, principalmente de carne e soja. Tu tem uma incógnita ainda aqui que vai ser a Argentina, que possa talvez prejudicar nossas exportações de máquinas agrícolas, calçados e algumas outras coisas. Vamos ver que esse é um parceiro importante. O emprego ainda no Rio Grande do Sul, a gente vai ficar abaixo do que estaria em níveis pré-crise, né? Mas o ponto fundamental, se o Rio Grande do Sul quiser voltar a crescer, é realmente uma liderança política, seja do nosso governador, seja da Assembleia, na realidade, de fazer reformas estruturais, de equacionar os problemas de gastos com os três poderes, isso é fundamental, né? A questão da aposentadoria e o equacionamento da dívida do governo com o governo federal. Ou seja, está na hora de tomar uma decisão com relação ao Banrisul, com outras questões, e fazer um programa realmente sério, né, de concessões, de PPPs, em questões fundamentais, seja ela, por exemplo, de presídios, concessões de estradas, aeroportos. A experiência que a gente está tendo agora, por exemplo, com a Fraport, por exemplo, aqui, ela está cumprindo, ou seja, ela cumpriu o contrato. Nós estamos fazendo. O que está entravando a implantação da pista? Questões com a prefeitura. Então, essas questões sinalizam, né, dificuldades institucionais. Olha, nós estamos cumprindo a nossa parte e vocês têm que cumprir a nossa. Isso implica o quê? Redução de custo de transação, redução de conflitos políticos desnecessários. Muito bem. Muito obrigado, Ronaldo, por ter vindo aqui ao programa para falar sobre as perspectivas para o Rio Grande do Sul em 2020. Agradeço mais uma vez o convite, é sempre uma honra estar aqui. Igualmente. Espero que voltem outras vezes, Jacob. Muito obrigado. E a todos vocês que nos acompanharam também, o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Agradecer novamente o Ronald e o Jacob, dois queridos parceiros aqui do programa. E desejar a ambos também um feliz ano novo, né?
felicidades, né? Muitas alegrias e prosperidade. Voltamos na próxima edição. Uma boa noite. Até a próxima. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.